E aí, pessoal, boa noite. Vamos tentar aqui pela segunda vez iniciar essa nossa live. E aí, meu querido? Tá me E ouvindo aí? direitinho? Tô lhe ouvindo bem, você tá me ouvindo? Aqui tá filé. Beleza. Feliz dia de Nossa Senhora do Carmo, né? Yes! Tive a felicidade de ir no Carmelo hoje, rapaz, foi bom demais. Eu não consegui não, mas acabei de chegar da missa, graças a Deus. Outras irmãs é muito bom. Tá fazendo inveja porque eu não fui, né? E Bento foi, tu acredita? Primeira vez que Bento saiu de casa, foi pra missa. Mas tinha que ser hoje mesmo, né? No dia de Nossa Pegou, né? Senhora do Carmo. Chegando, aí tá certo. Ou era hoje, ou era no dia de São Bento. Aí no dia de São Bento não deu e foi hoje mesmo. Muito bom, isso aí. Mas foi muito bom, né? Estamos muito felizes de ter ido lá. Faltou eu. Faltou você. Beleza, então, galera, a gente tá aqui na nossa 10ª live. 10ª não, Décima décima... primeira. 11ª, né? É isso mesmo. É, 11ª live, no 8º capítulo, sobre o espírito teresiano, tá? oitavo, né mesmo? 8º capítulo. E aí, como o Bruno estava falando na live que teve que ser cancelada passada, né? Não é um capítulo tão extenso, né? Então a gente talvez termine um pouco mais cedo do que esperado, inclusive porque eu tenho outra live de 8h30 com o pessoal da CTS lá de... O cabo é disputado e concorrido, viu? Esse tal desse Ó, Douglas. o pessoal lá da CTS de Cuiabá, né? Estão fazendo um evento sobre Coloque Estava no Interior. Vou estar participando com eles hoje, de 8h30. Então vamos Aí, iniciar para. Reza aí então. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Virgem do Carmelo, nossa mãe, nossa irmã, nossa mestra, pedimos a tua intercessão sobre esta live, sobre aquilo que conversaremos, que falaremos. Guiar os nossos corações e os corações de todas as pessoas que nos escutarão, para que todos juntos queiramos seguir o exemplo de Santa Teresa e termos esse espírito teresiano dentro de nós, que é um espírito verdadeiramente católico, verdadeiramente interessado nos interesses da Igreja, interessado nos bens da Igreja. Fale nos verdadeiros católicos, Mãe Santíssima, a teu exemplo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Nosso Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Bom, então vamos, né? Vamos. Esse 8º capítulo, então, né? Ele já considera que a pessoa ali já tem um certo conhecimento, né? Porque leu os 7 capítulos anteriores, então é alguém que já está entrando ali no mar de Santa Teresa, digamos assim, já está conhecendo um pouco mais sobre a sua espiritualidade, sobre o que ela traz, sobre qual é a sua proposta, né? E aí, esse capítulo é muito interessante porque ele vai, um pouco do que eu falei até na oração, né? Que ele vai nos mostrar que o espírito teresiano, ou seja, aquilo que Santa Teresa vem propor e que todos nós carmelitas descalços somos convidados a viver, nada mais é do que sermos verdadeiramente católicos. Exatamente. Esse é o verdadeiro espírito teresiano, né? Porque ter uma vida de oração não é algo próprio de quem é do Carmelo, nem nada do tipo, né? Tem uma tendência à perfeição, querer se tornar-se perfeito, tornar-se santo. Isso não é próprio de poucas pessoas, mas é um convite universal a todos os cristãos, né? Então, no fim das contas, a gente só acaba perdendo do nosso ponto de vista, assim, aquilo que é o essencial, é que qualquer espiritualidade dentro da igreja vai apontar para a mesma coisa. Exatamente. Para que a gente tem que ser católico de verdade, tem que tem que ter vergonha na cara mesmo, né? E É. assumir o que tem que ser assumido. É, a oração, a vida de oração, né? A gente fala que Santa Teresa é a doutora que mais compreendeu, né, os caminhos da intimidade da alma com Deus através da oração. Mas a gente tem muitos santos doutores na igreja que falam exatamente sobre isso. Então, uma pessoa, qualquer santo que a gente tenha notícia, a tirar os mártires, né, que a gente não sabe a vida pregressa, mas sabe que são santos porque são mártires, morreram pela igreja, né? Todos eles desenvolveram algum tipo de vida de oração, seja ela uma vida diária, seja ela uma vida de oração
retirada, né? Uma pessoa que viveu sozinha numa gruta, passando a vida em oração para Deus. Seja ela um padre, seja ela um secular, como a nossa vida é, uma vida no mundo. Todos os santos da igreja, eles tiveram que ter uma vida de oração, né? Então, a oração, ela não é nada específica nossa, né? Não é nada que a gente pode dizer assim, nós somos carmelitas, somos os da oração. Não, todos os católicos devem ser da oração, né? Todos os católicos devem ser da oração, né? Porque quem não reza, né, não tem fé. E quem não tem fé, como é que acredita em Deus se não tem fé, né? Então, a oração, ela é a prova que você tem uma vida, uma participação na vida de Cristo, né? Você participa realmente, você acredita, você conversa, você o ama, você participa da vida de Cristo. E isso vai gerar frutos na sua vida que vão ser expostos, né, em obras. Mas tudo se inicia pela oração, né? Pela fé e pela oração. E é isso que o Espírito Teresiano quer mostrar, né? Que é a vida de fé, uma vida de oração, em prol da igreja, e em prol das obras da igreja. Exato. Eu não sei se meu áudio tá ruim, se você perguntar, eu tava pensando aqui agora, porque como eu tô sem o fone, não sei se tá ruim pro pessoal, se alguém pudesse dizer se tá dando algum retorno e tal. O meu é que E travaste. pronto. Voltar. É porque saiu do fone, só saiu do fone de ouvido, aí tava no áudio aberto aqui. Voltou agora. Estão dizendo que tá bom o áudio, então vamos embora. Toca aí, toca o Bom, barco. então, galera, esse convite de Santa Teresa, o convite para você conhecer mais a espiritualidade carmelitana, não é algo para um grupo seleto de pessoas. Na verdade, é um convite para qualquer pessoa que queira ao menos entrar no castelo, abrir a porta do castelo, que é a oração, aquilo que a gente está conversando aqui, tá? Qualquer pessoa que queira, pelo menos isso, abrir a porta do castelo, você já pode beber da espiritualidade carmelita tranquilamente. Ou seja, no fim das contas, o cara que quer o mínimo, ser católico de verdade. Porque alguém que não está interessado em ser católico de verdade, em se unir a Deus e rezar e nada, esse cara vai estar interessado nem em Santa Teresa, nem em São Bento, nem em São Francisco, vai estar interessado em ninguém, só em si próprio, né? Toda a verdade é essa. E aí, é interessante quando a gente fala assim, as pessoas que entram no castelo, porque Santa Teresa ela vai citar lá nas primeiras moradas que existem dois tipos de pessoas que não entram no castelo, né? Que são os paralíticos, aquelas pessoas que o pecado já as dominou tanto que elas estão paralisadas, tá? Elas não conseguem nem sequer se mover para poder querer entrar no castelo, elas se deixaram entregar completamente pelo pecado, e falamos muito sobre isso nas duas lives passadas, né? E o segundo grupo de pessoas são aquelas pessoas que estão presas às coisas exteriores, aquilo que a gente também falou, principalmente na live passada, né? Aquelas pessoas que estão presas aos sentidos, às suas paixões, né? Que são aquelas pessoas que aí vem o absurdo. Elas ficam na guarda do castelo sem saber o que tem dentro do castelo. Exatamente. É um absurdo. Elas estão guardando algo que elas não sabem o que tem ali dentro. Ela está ao redor do castelo, guardando o castelo. Estou aqui guardando a minha alma, né? Você está guardando a sua alma, mas o que é que tem na sua alma? Não sei. Somente tem Deus dentro da sua alma. Somente. E você está aí fora, guardando, sem nem saber o que é que tem lá dentro. Tá? Então, sem procurar, né? E cada vez mais se aproximando também da paralisia das almas paralíticas, né? Porque quem está guardando, quem não faz nenhum esforço de adentrar, começa a se atrofiar, né? Aquele negócio, não existe fator na fé, né? Se você não está progredindo, você está regredindo. Então, se você ainda não está nessa situação de estar paralítico, mas você também não tem o desejo de adentrar na fé, adentrar o castelo, você provavelmente será paralisado e ficará pior ainda, né? é pior do que guardar o castelo. É pior. Bom, Exatamente. e aí, então, o Frei vai entrar no tópico chamado a união com Deus, né? Onde ele vai explicar que é essa união com Deus que marca realmente a espiritualidade teresiana, né? É muita providência que a gente fala disso hoje, né, bicho? Essa divina é danada. Eita. Será que fui eu que travei ou foi Doug? Aqui tá de boa, eu tô te escutando tranquilo também. Tu cai isso aqui pra mim um pouquinho. Tá. Porque assim. Porque hoje como hoje eu disse no Céu do Carmo, a gente vai falar de Santa Elias, né? Exato, é isso que eu ia dizer.
Porque quando a gente fala de Nossa Senhora do Carmo ou de Santa Elisa, na verdade está tudo muito relacionado às coisas, né? E Santa Teresa e São Simão Stock, então com certeza é uma providência muito grande mesmo. Com certeza. Bom, E não foi programado, porque a gente programou fazer uma nossa, live por capítulo, né? Essa live seria antes, obviamente, né? E foi chegando exatamente. para esse dia. Então, o que é que aconteceu? Né? Santa Teresa ela recebe lá notícias lá da França de que a Reforma Protestante estava caminhando de forma muito brutal por lá, né? As pessoas estavam perdendo a fé. Eu fiz questão de colocar no material nem sequer reforma, porque é um absurdo chamar aquilo ali de reforma. Não reformou nada, mas desconstruiu. Por isso que eu coloco deforma mesmo. Quem achar ruim pode reclamar comigo no privado. E aí ela recebeu notícias lá da França do que estava acontecendo, né? E aí, quando ela escutou aquilo, ela lembrou-se daquele trecho exatamente de Santa Elias, lá no livro de Reis, né? Que o anjo do Senhor pergunta a Elias, Elias, o que é que fazes aqui? E aí Elias vai dizer, eu me consumo de zelo pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel abandonaram tua aliança, derrubaram teus altares, olha só como essa frase é forte, derrubaram os teus altares e mataram teus profetas. Então, Santa Teresa, quando ela viu a realidade ali da Reforma Protestante, ela lembrou-se logo desse fato que aconteceu com Elias, né? E ela trouxe para si aquele sentimento de Elias, né? Que a gente chama ali que é o nosso primeiro pai, né? Dentro da ordem, aquele que de certa forma fundou a ordem ali no Antigo Testamento ainda. Então, Santa Teresa, por esse zelo que consumia Santa Elisa, ela quis se consumir também do mesmo zelo pelo Senhor Deus. Só que o que de início ela tinha pensado em fazer com a reforma da ordem, ela achou que ela iria apenas, digamos assim, atingir as almas carmelitanas ali, as monjas, né? Principalmente, as irmãs. Só que quando ela... Ela planejava só fundar o mosteiro, né? São José de Ávila, ir para o mosteiro e morrer lá. Ela era isso que ela queria. Ela não tinha esse interesse de reformar a igreja por completo, de fazer uma contra-reforma, né? Que o povo gosta de falar que é contra-reforma, não é uma contra-reforma do que os protestantes estavam fazendo. Ela não tinha esse interesse, né? Quando ela chamou, ela viu o que estava acontecendo, viu a fraqueza que imperava no Carmelo dela, no Carmelo lá de Ávila, né? O Carmelo da Encarnação. E ela optou por isso. E Deus, como ele, quando você é fiel no pouco, né, ele confia mais, ele foi confiando cada vez mais a Santa Teresa até onde ela chegou, né, até ela vinha a ser um grande expoente para a igreja naquela época, né, um dos maiores expoentes da época, né, do século XVI. Exato. E aí esse zelo que ela tinha inicialmente lá só pelas almas carmelitanas foi um zelo que cresceu para todas as almas, né? Ela queria que todas as almas se salvassem, ela queria que todas as almas se unissem a Jesus. Por isso que está falando aqui de união com Deus, né? E aí tem uma frase que eu achei bonita lá que o Frei colocou no livro, né? Nesse capítulo, que ele diz assim, que ela sente com o Cristo o sofrimento do amor recusado. Né? Ela sente com Cristo o sangue redentor que é desperdiçado por essas almas. Que não dão valor nenhum para o sangue de Cristo, né? E ainda ela sente a grande compaixão pelas almas que se jogam no inferno. Né? Ela até vai dizer assim que ela daria 1000 vidas para salvar uma única alma. Uma Uma frase alma, muito forte de Santa Teresa, muito conhecida, né? E aí, isso é muito bonito porque o Frei Maria Eugênio vai dizer que o amor da igreja, ou seja, o amor pela igreja também, né? Ele dali por diante vai dominar a vida de Santa Teresa por completo. Que aí vem a sacada, assim, que é um negócio que eu não tinha pensado nisso ainda. Quando eu tava lendo o capítulo, aí fez um... Caraca, agora faz muito sentido esse negócio aqui. Vejam só. A pessoa entra no matrimônio espiritual, Santa Teresa, né? Então, o que é que vai acontecer? Ela vai ter a alma dela, esposa da alma de Cristo. Se a gente olhar isso aqui, é uma figura bíblica lá em São Paulo, né? Que principalmente serve pra gente que tem que receber o sacramento do matrimônio. A gente tem que amar a nossa esposa, assim como Cristo amou a sua esposa. Quem é a esposa de Cristo? A igreja. Exatamente, a igreja. Então, se a alma da pessoa que entra no matrimônio espiritual, ela se casa com a alma de Cristo, ela se torna a semelhança da igreja. Então, os sentimentos da igreja se tornam os sentimentos daquela pessoa. As dores da igreja se tornam as dores daquela pessoa. Os interesses da igreja se tornam os interesses daquela pessoa. Por isso que Santa Teresa... Se você não se entrega pela igreja, você está errado. Exatamente. Exato. Porque Exatamente. Então você não está em matrimônio com Cristo. Como é que você pode ser a esposa de Cristo se você não é a igreja, né? E assim, eu acho importante a gente frisar
o mundo que Santa Teresa vivia, né? Os homens, eles eram muito mais católicos naquela época do que são hoje, né? Eles eram muito mais católicos. E a deturpação que veio, né, das teorias protestantes, né, a questão da só a fé salva, todas aquelas coisas que não vale nem a pena entrar, mas ela vê aquilo e vê almas fiéis, né, almas cristãs sendo enganadas e se perdendo dessa forma, porque eram almas que acreditavam e que passaram a não acreditar após o que aconteceu, né? Então, para ela, aquilo foi um sofrimento, eu imagino, é, inimaginável, né? Porque a gente hoje aqui, a gente vive com protestante há 500 anos, né? Então, quando a gente nasceu, eu e Doug nascemos, a gente já tinha amigo protestante, colega protestante aqui por aqui, viveu a vida com os protestantes como irmãos mesmo aqui, né? Assim, irmãos de cidade, irmãos até de fé. Mas só que Santa Teresa ela viu o que aconteceu, né? Ela viu a fé caindo, ela viu as almas se precipitando. Então, para ela, aquilo deve ter sido muito pior, né? Assim, deve ter sido um sofrimento muito grande. E isso foi também um catalisador, né? Um acelerador para a conversão dela, né? Porque ela se converteu mais com relação a isso, né? Ela se aproximou mais de Deus por causa disso. A gente não consegue mensurar a dor de Santa Teresa de ver as almas se perdendo, porque a gente não chegou no matrimônio espiritual. Porque quem chega no Também. matrimônio espiritual, como eu falei em lives passadas, se torna mãe das almas, né? Porque é a esposa de Cristo, que é o pai das almas, né? Mata ele Então, espiritual. Espiritual. exatamente. Então, é uma mãe perdendo os filhos. A gente não Exatamente. consegue. Mesmo que eu acho que mesmo que a gente chegasse lá, só quem compreenderia mesmo uma sensação dessa, assim, na carne, sem ser algo espiritual, seria uma mãe mesmo que perde um filho. Então, a gente não consegue nem mensurar isso daí, como é que seria, tá? Quem sofre como Santa Teresa sofreu, né, ela sofre espiritualmente essa sensação. Então, deve ser um negócio muito doloroso, muito sofrido, né? E aí tem outra coisa legal, que no brasão aqui nosso brasão, né? Ele é um pouco diferente do brasão dos católicos, dos carmelitas de antiga observância. Os calçados, né? Uma cruz, isso, dos calçados. Tem uma cruz aqui no cimo, né, do monte, né, no cume do monte. Por quê? Porque essa cruz mostra para a gente ali onde nós devemos ir. A gente tem que subir o Monte Carmelo para chegarmos aonde? Chegarmos na cruz, a imitação de Cristo, né? Para sermos crucificados com o Cristo. E nos crucificando com o Cristo, a gente vai se entregar completamente pelos seus trabalhos. O que é isso? Isso aqui é a representação perfeita, também, aproveitando o dia de hoje, da Virgem Maria. Exatamente. Né? Aquela que teve o coração crucificado junto com o corpo do seu filho, ali no Calvário, né? E que se entregou completamente pelos trabalhos do seu filho. Sofreu tudo com ele. Sofreu junto com ele. Então, esse dia é realmente muito providente. A gente está falando aqui de Nossa Senhora do Carmo, porque ela é a representação perfeita de um carmelita, aquele que pega a igreja e transforma-se nela, né? Pega os seus interesses, pega as suas dores, pega as suas necessidades. A Virgem Maria fez isso porque ela é a primeira carmelita. Lembrem disso, ela é a nossa chama, né? É o modelo perfeito do carmelita. Então isso aqui é muito bonito, né? Porque a gente vê Santa Teresa assim sofrendo. Ela assume tudo da igreja, sofre com a igreja, é perseguida pela própria igreja. Eu coloco igreja entre aspas, porque não é bem pelos os homens da igreja, né? Exato. Então, por quem ela está dando a vida, ela sofre nas mãos daquela pessoa. É quase Cristo sofrendo nas mãos da igreja. Quase Cristo, exatamente. E aí ela sofre nas mãos da igreja e no fim da vida ela morre com aquela frase fortíssima, né? Morro como filha da igreja. Filha da igreja. É isso então, mesmo. assim, Teresa é a católica, meu amigo. O espírito teresiano é um católico que ama a igreja e que quer os interesses da igreja. Não tem outro resumo, né? E é retribuído, porque Maria, né? Quando ela vem para São Simão Stock, ela vem vestida de carmelita, né? Ela vem com um hábito carmelitano, ela se coloca como carmelita e ela também se torna, naquela hora, o exemplo final, o que é que um carmelita deve ser. O carmelita também deve ser Maria, que se entrega, né? que sobe o monte e acompanha o sofrimento do filho e naquela hora divide com o filho o sofrimento. Porque
por mais que o sofrimento de Cristo seja físico e muito maior, porque ele está abarcando os pecados da humanidade por inteiro, né? Maria está vendo o único filho dela, né, sofrendo. Eu estava até essa semana conversando isso com Poliana, eu falando isso, porque eu tenho fé que se fosse necessário, eu daria minha vida por meus filhos e pela minha esposa. Eu tenho fé que se isso fosse necessário, eu conseguiria fazer. Mas dar a vida de uma filha minha ou de um filho meu por um terceiro, eu acredito que eu não teria força de fazer. E Nossa Senhora fez, e ela teve força. Então, o martírio dela também foi um martírio inimaginável, até para a gente assim que estuda e que quer saber dessas coisas, é um martírio inimaginável. Você dá seu filho, né? A gente pensa muito no sacrifício que Deus fez ao entregar seu filho na cruz, mas Nossa Senhora também entregou. E ela entregou e assistiu passivamente até o final. Né? Ela ficou junto com Cristo até o final e o recebeu descendo da cruz, né? Já morto. É por isso que ela é o exemplo lá do Abraão no Antigo Testamento, né? Em Aquedá. Só que dessa vez Deus não poupou Isaac, né? Realmente Isaac foi entregue em sacrifício, que foi o próprio Cristo. É verdade. E Nossa Senhora entregou assim, nas mãos dele, né? Não podia fazer nada. É pesado. O negócio aqui é pro cara meditar e... é pesado. É verdade. Então é isso. Aqui, tá? O espírito teresiano no Carmelo era um verdadeiro pensamento católico. O que a gente vê muito hoje em dia, sei lá, se a pessoa perguntar em que você participa, a pessoa diz, sei lá, comunidade tal, católico. Ordem tal, católico. A pessoa não diz católico, e sou membro de tal coisa. A pessoa já coloca aquela outra coisa primeiro. Como se aquilo marcasse a tua identidade. Não marca. O que marca a nossa identidade é sermos verdadeiramente católicos. Então, Exatamente. muito bonito ver isso assim em Santa Teresa, porque dá até um ânimo assim verdadeiro de alguém que assumiu a identidade católica para si, trouxe isso para dentro da ordem com a reforma, né? Tem aquela frase de Santa Teresinha que deixa muito, muito claro assim, essa necessidade da gente assumir a missão de salvar almas, né? Que Santa Teresinha ela diz assim: eu vim para salvar almas e, sobretudo, para rezar pelos sacerdotes. Ela resume a vocação dela dessa forma, né? E é muito bonito você entender muito bem o que era a vocação carmelitana. A vocação carmelitana não é, como algumas pessoas pensam, se esconder para rezar, longe de todo mundo, trancado com as grades. Não é. Tá? Isso aí é uma consequência da coisa. A vocação carmelitana é o que Santa Teresa disse, é salvar almas. É o interesse da igreja. É se dar pela igreja, morrer pela igreja como Cristo morreu. Se você for para uma missa lá no Carmelo, se você prestar atenção na quantidade de oferecimentos que elas fazem, né? Das pessoas que elas rezam, meu amigo, elas oferecem aquele sacrifício da missa, as orações delas, as coisas. E hoje, como era o dia de hoje, eu parei para escutar e prestar atenção. Sempre elas começam pela igreja, pelo Santo Padre, pelo nosso bispo, elas vão sempre pelos padres, aí depois elas vêm por nós, réis mortais, né? Ela falou CDS, fala o resto das coisas todas, mas só que elas passam a vida inteira rezando por isso, né? Rezando por esse sentido, rezando para sustentar a igreja, como disse Santa Teresinha, ser coração da igreja, né? Isso. E aí Santa Teresa, então, ela vai pegar essa frase, né, que no nosso brasão, quem olha o brasão da ordem, vê que tem uma faixa assim ao redor, que tem uma coisa escrita em latim, que tem escrita aquela frase de Santa Elisa, né, me consumo de zelo pelo Senhor Deus dos Exércitos. Santa Teresa, ela vai realmente assumir esse zelo para si de Elis, né, principalmente exercendo esse zelo em duas formas. A primeira é através da oração e do sacrifício, e a segunda é através das próprias obras. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre esses dois pontos e no final a gente vai fazer uma síntese que tem lá no capítulo também, que é meio que o resumo do que é esse espírito teresiano. Tá. Não tem como separar oração e sacrifício, né? Porque até o próprio ato de você se pôr em oração é um sacrifício, né? Principalmente para a gente que é secular, a gente que está inserido no mundo. Você acordar mais cedo, ou tirar uma hora do seu dia, se ajoelhar no local, ou até mesmo sentado, ou de qualquer forma que esteja, você se afastar do mundo, se afastar do barulho e se recolher para dentro de si
e se pôr em oração, em meditação, em contemplação do Deus, do Cristo Jesus na cruz, do Deus infinito, é um sacrifício imenso, né? É um sacrifício intelectual e espiritual imenso. Então, só isso já é um sacrifício, além dos outros sacrifícios que a gente é convidado a fazer, né? Tem esses dos jejuns que a gente é convidado a fazer por apenas ser católico, né? Apenas ser católico a gente já é convidado a fazer essas coisas. E é exatamente isso que as nossas irmãzinhas no Carmelo e os nossos irmãos frades, né, fazem isso. Eles vivem a vida de oração e sacrifício. E aí, assim, por que a oração e o sacrifício são tão importantes, né? Se você pensar, como é que alguém que está dentro de uma clausura vai fazer muito pela igreja, né? Santa Teresa se perguntou isso, né? Ela até fala assim, fui tomada pela ânsia que ainda está comigo, tendo Deus tantos inimigos e tão poucos amigos, de que estes fossem pelo menos bons, né? Então, eu quero para mim ser uma boa amiga de Jesus, né? Que ele tem muitos amigos, mas são muito ruins esses amigos. Inclusive, a gente está aqui para comprovar que isso é verdade, né? Exatamente. Decidi-me, então, a fazer o pouco que posso. Olha só o que ela decidiu fazer. Qual é a missão do Carmelita? Seguir os conselhos evangélicos com toda a perfeição e ver que essas poucas irmãs que aqui estão fizessem o mesmo. Ou seja, ser santo, meu capitão. É só isso. É o segredo, né? Tanto que a igreja colocou Santa Teresinha como padroeira das missões, que nunca saiu de missão. Porque a maior missão de todas é você ser santo. Porque você sendo santo, você vai rezar pelo mundo inteiro e a sua oração vai ter muito efeito devido a essa sua santidade de vida. Tá? Então, o segredo é esse daqui, né? Veja, olha que bonito, Santa Teresinha, ela fala lá na História do Alma, né? Que ela queria ser pregadora, ela queria ser isso, ela foi dizendo todas as coisas que ela queria ser. Mas ela fez, eu não consigo ser tudo. Eu estou aqui no Carmelo, como é que eu vou ser isso tudo? Aí ela decide que ela vai ser o amor. Porque sendo o amor, ela consegue ser tudo, né? E o que é seu amor? Seu amor é no sentido de ser generosa com Deus, que é a santidade, ser santa, né? Atender à perfeição. Então é muito bonito a gente ver assim que a oração, quando as pessoas pensam no Carmelo, as pessoas já pensam em oração. É muito bonito ver isso, assim, que as pessoas relacionam isso, né? O que falta as pessoas relacionarem que a oração é a maior missão de todas, porque é o que nos faz e nos torna santos, né? Então, pense no povo missionário, são aquelas irmãs ali enclausuradas. Pense no povo missionário, porque com a oração delas, como o Bruno falou aqui, elas estão no mundo inteiro, enquanto que eu, Bruno, que estamos aqui, a gente está atingindo 16 pessoas aqui agora. E a oração das irmãs, que atinge o mundo inteiro, atravessa aqui, vai lá para o outro lado do oceano. Tá entendendo? Então, uma vida santa, uma vida entregue a Deus, é a maior missão que pode existir aqui na Terra. E a missão do Carmelita é a missão do católico. E aqui, só para lembrar os concílios evangélicos, né? Os 3 concílios evangélicos é viver uma vida de castidade, né? Viver uma vida de pobreza e viver uma vida de obediência, né? Isso aí são os 3 concílios evangélicos, que a castidade você pode vivê-la de 2 formas, né? Celibatário, ou você é casado, né? Ou você pode ser solteiro, mas com a intenção de ser casado, ou ser celibatário, né? Porque são essas 2 formas que a igreja trabalha. A pobreza, você pode ter realmente um voto de pobreza, como as irmãs do Carmelo têm, né? De não ter bem terreno nenhum, como você também pode ter um voto de pobreza, não um voto, né? Mas viver o conselho de pobreza, de não se apegar às coisas do mundo, ou seja, você ser dono das coisas, não as coisas serem suas donas, né? Exato. E aí, se a gente for falar disso aí, vai entrar em outra live, né? E por último, a obediência. A obediência é essa, né? Aos nossos superiores na igreja, o Papa, o Bispo, né? No caso da gente, por exemplo, o nosso provincial, né? E aí, as irmãs, elas têm que se obedecer à madre. E também acarreta até nos governos dos homens também, a gente deve obediência, né, ao governo. Também é certo entrar, vai se estender, mas é só para quem não conhece os 3 concílios evangélicos, são esses 3, né? Castidade, pobreza e obediência. Então, vivendo esses 3 conselhos evangélicos, né? Que inclusive na CDS a gente faz promessas de Deus, né? 2 vezes, promessas iniciais, depois promessas definitivas, né? Isso tudo caminha junto com a vida de oração, né? E aí, a ideia do Carmelita, desse espírito teresiano,
é que essa oração, ela apesar de não ser uma oração totalmente apostólica, ou seja, de quem está indo formar discípulos, ela tem que ter uma finalidade apostólica. Ou seja, eu vou rezar, então, por aqueles que são os apóstolos, aqueles que formam discípulos, né? E aí o Frei faz uma relação muito legal no livro. Ele vai dizer assim, quanto mais santa é uma alma, mais perfeita é a sua oração. Quanto mais perfeita a sua oração, maior vai ser a eficácia da ação apostólica. Ou seja, uma alma santa, por exemplo, eu estou vindo aqui para essa live aqui, fazer essa live aí, Bruno. Se uma alma muito santa interceder por nós aqui, Deus vai derramar muitas graças no que está acontecendo aqui, não por nosso mérito, mas por mérito da oração daquela alma muito santa que pediu a ele, que muito o agrada, que pediu aquilo a ele. Tá entendendo? Então há uma relação entre santidade e o efeito da evangelização. De modo que, quanto mais santa é a alma, mais eficaz é a evangelização. Maior o efeito na alma das pessoas que são atingidas ali por aquela oração, por aquela ação, por aquela missão que está sendo feita, tá? Então, o Frei vai dizer que ao invés de distrair a alma carmelitana da sua oração contemplativa, por estar tendo esse zelo pelas almas, de rezar pela conversão dos pecadores, de rezar por aqueles que convertem os pecadores, né? Pelo contrário, ele diz que aquilo ali vai aumentar o impulso da alma para se aproximar de Deus. Porque o zelo pelas almas vai te causar um zelo por Deus, pelas coisas de Deus, para que ele está cada dia mais unido a Ele. E estando mais unido a Ele, os seus interesses vão ser os interesses dele, que é a salvação das almas, né? Cristo no alto da cruz gritou, tenho sede. É a sede de almas que a gente precisa saciar. E se você pensar, muita gente, eu mesmo já tive que falar com pessoas materialistas, né, que são pessoas que só veem o homem como a matéria, né, que só não entendem o espiritual, só vê a matéria e diz que essas freiras aí, esse pessoal que vive de oração não ajuda a ninguém, não dá comida a ninguém, não está tirando os pobres da rua, não está fazendo obras de caridade, esse povo não está vivendo o Cristo. Meu amigo, que cara material é você? Né? Se você pensa dessa forma, que essa vocação não é uma vocação que salva almas. Essa vocação salva muito mais almas, porque como o próprio Papa Francisco diz, a igreja não é uma ONG, ela não está aqui para satisfazer os desejos carnais do povo, a necessidade de comer. Ela dá de comer? Dá. Ela dá auxílio? Dá. Mas esse não é a função da igreja. Isso aí é acessório. A função da igreja é levar as almas a Deus, é salvar as almas. E isso as irmãs fazem de maneira mais importante do que muita gente que está lá pregando ou fazendo obras de caridade. Não que eu estou dizendo que é inválido, mas é a função da igreja, a função do católico é salvar a sua alma e a dos outros. E você só faz isso através de oração. E as irmãs, elas se colocam, né, como porta-estandardes nesse mundo, né, levando a oração e sofrendo os problemas, as dificuldades da pobreza que elas vivem lá no Carmelo, e ajudando realmente na salvação das almas. E quem não entende isso, sai do materialismo e seja um pouco mais espiritual. E por que a oração delas é muito mais valiosa do que a nossa, por exemplo, que estamos em ação no mundo? Por dois motivos. Primeiro, pela questão que eu falei anteriormente. Quanto mais santa é uma alma, mais eficaz é a sua oração, né? E segundo, por conta da questão dos sacrifícios, que a gente, como falou, não tem como desapegar uma coisa da outra, né? Porque o zelo pelas almas já gera, quase trava-língua, já gera um sacrifício de si mesmo pelo outro. E você quer ver um sacrifício maior do que o daquelas irmãs que largaram tudo, largaram suas famílias, largaram tudo para viver ali. O principal sacrifício que elas fizeram ali já é um sacrifício de si mesmo. É uma coisa que a gente não consegue fazer. A gente não consegue sacrificar uma sexta-feira para fazer um jejum, quanto mais sacrificar-se a si mesmo, sacrificar a sua liberdade de ir e vir. Se afastar dos familiares, das coisas que gosta, de tudo no mundo. Então assim, é muito bonito assim, ver esse sofrimento, né, que elas buscam voluntariamente, de zelo pela salvação das almas, né? E aí, assim, a gente vê que depois que Santa Teresa ela descobriu realmente assim, que ela precisava assim, se assemelhar à igreja, né? Começou a ter a compaixão pelas almas e querer a conversão delas, a penitência no Carmelo, ela tornou-se mais austera do que era antes, né? Mais pesada do que era antes. E aí entra um pouco do que a gente falou nas lives passadas sobre a ascese. Por isso que a ascese é um negócio parece ser tão pesado no Carmelo. Não é só pela questão de remir os pecados, que foi o ponto que a gente falou. Não sei se vocês lembram, a gente disse que a ascese, a mortificação, tinha
tinha dois efeitos, né? A, a remissão dos próprios pecados e a salvação das almas. Então, geralmente a gente faz muitas séries por conta desse primeiro motivo. As irmãs... Para se purificar, né? Exato, pela purificação própria, né? As irmãs não, elas fazem também pela salvação das almas. Tá? Então, é uma oração realmente com obras. Eis as obras das carmelitas. Olha aí, quer uma obra maior do que essa? Você sacrificar a si mesmo pela salvação do outro, um outro que você nem conhece, um outro que fala mal de você, como essas pessoas aí que Bruno estava citando. Elas rezam por essas pessoas. Tá entendendo? Então é uma perda de senso assim, do que é a realidade. Quem fala um troço desse aí chega a dar raiva. Vou nem... Caminha aí no assunto. E assim, se você pensar, eu penso muito assim, que o cristão, o católico, ele é uma barragem, né? E ele deve se secar de si mesmo. E aí ele começa a se encher de Deus, através da oração. Então, com a oração, a graça santificante vai entrando, ele vai ficando mais amigo de Deus, vai se purificando das águas impuras que ainda habitam nele, né? E aí, quando essa barragem vai enchendo, né? Ele se enche de graça, ela tem que sangrar, né? Que eu sou engenheiro civil, então para mim é muito muito clara essa imagem. A barragem ela tem um sangradouro, porque se ela só encher de água e ela não sangrar, ela vai ser destruída. Então, quando a alma que ela reza e vive uma vida de oração e de zelo apostólico, rezando pelos homens e por tudo, aquele amor transborda da alma e aquilo se vira obras, vira apostolado, né? E é isso aí, né, que o espírito teresiano ele também se versa, porque é uma consequência natural. Após a oração, a alma, aquilo vai transbordar em obras, sejam elas obras espirituais, né? Como a gente tem grandes tratados e obras que até hoje convertem almas, né? Santa Edith Stein foi convertida lendo o livro da vida, né? E quantas outras obras outras almas foram convertidas através de obras espirituais, né? Que são os livros e tratados apostólicos dos santos. Lendo esse livro. Exatamente. Quando eu terminei, eu só li os 19 primeiros capítulos, bicho, eu já estava completamente diferente por causa do Beato escreveu isso, entendeu? Então, quando a alma transborda, né, aquilo se transforma em obras. E são obras, né, apostólicas, obras de Deus. E essa aí é a segunda parte do espírito teresiano, que quando a alma está cheia, ela transborda em obras. Exato, né? Que aí realmente Elias é esse modelo perfeito, porque a gente geralmente tem dois tipos de profetas no Antigo Testamento, aqueles que escrevem e aqueles que agem, né? E Elias é a representação perfeita daquele que escreve, desculpa, daquele que age, né? Aquele que age. Aquele que sai, né? Então Teresa se inspira muito nele para agir. E o que é interessante da gente ver, Bruno, que pouca gente comenta, é que o agir é um sacrifício para Santa Teresa. Ela passou 15 anos agindo, ela começou uma vida mais contemplativa e depois 15 anos tendo que agir. E por ela não faria aquilo, porque ela preferiria muito mais a alegria ali da solidão, de estar no Carmelo ali em paz, no Carmelo de São José de Ávila, né? Uhum. Mas ela teve que sair, então o agir para ela era um sacrifício. Então aqui entra o sacrifício de novo na própria missão, né? E aí ela fica muito angustiada, né? Com isso tudo, e aí vai ter a visita do superior da ordem na época, que era o Frei Rubel, né? O Frei Rubel ele vai aparecer lá, vai ver, conhecer o mosteiro de São José de Ávila, vai ficar encantado e vai dizer que Santa Teresa saia, e aí entra a obediência aqui, ela saia para fundar outros Carmelos por aí fora. Né? Então ela vai sair fundando. Deve ter sido difícil demais, né? 15 anos aí fundando Carmelo, depois ela vai reformar a ordem masculina, né? Os frades, que aí que a treta, aí que o bicho pega mesmo, aí que a briga vai acontecer mesmo, né? Até que ela encontra o padre Graciano e tudo mais, coloca como superior, as coisas vão começar a se ajeitar, né? E aí, nos frades, a gente vê essa representação perfeita da contemplação com a ação. Como tu falasse, a ação das monjas é uma ação muito mais espiritual. A obra é muito mais espiritual. Nos monges, não. Nos monges, a gente vê a contemplação, mas a gente vê a ação missionária. Né? Eles saem para pregar retiro, eles saem para... Eles têm, né? Até por muitos serem padres também, né? Eles têm que sair, né? O padre, ele é do povo. Isso. Então, ele tem essa necessidade de estar junto às ovelhas, né? O padre ele tem que se encontrar com as almas de maneira física, né? Ele tem que estar lá. Enquanto as irmãs as irmãs elas agem de maneira espiritual. Então
esse espírito teresiano, ele, de obras, ele, apesar de terem muitas obras espirituais das monjas, as obras físicas mesmo, elas são focadas mais nos monges, né, que agiam A lá. gente também. Hã? Na gente também, que estamos aí no A gente mundo. também. Exatamente. Mas só que a gente é mais novo, né? Eu tô falando da época, né? Do comecinho de tudo, né? No começo de E aí tudo. pronto, vamos então para a síntese, né? Como é que a gente consegue aí sintetizar qual é esse espírito teresiano, que é o tema da nossa live aí, tá até fixado aí o comentário. Como é que a gente poderia, então, sintetizá-lo, né? A gente viu aqui, então, o Frei coloca, na verdade, né, 4 pontos que sintetizam qual é esse espírito teresiano. Aí acho que a gente E, pode... por consequência, católicos, né? Espírito Exato, católico também. exato. O primeiro de todos é muito simples, né? Escutei essa frase no início do nosso grupo da Pequena Vinda em 2015, 15 de outubro de 2015. Na casa de Teresa, ou se fala de oração ou não se fala. Essa frase escutei e me marcou muito, né? Na época foi o nosso bispo da época era Dom Aldo, né? Que inclusive faleceu recentemente. Deus tem. Então, esse é o primeiro ponto, né? Não há outro caminho que não o caminho da oração. Ou seja, o Frei coloca de forma bem marcada no livro. Todo carmelita deve ser contemplativo. Então, deve buscar a oração Viver na em solidão. obséquio de Cristo. Exato. Deve buscar essa oração íntima, essa oração do silêncio, a oração silenciosa. Tem que buscar. Não tem outro jeito. Esse é o primeiro ponto. Vai lá, Bruno. Tu tá com o material aí? Então, eu estou aqui. Também devem ser apostólicos. Ou seja, na ação ou na finalidade da oração. Ou seja, não adianta, eu sei que no começo a pessoa reza muito por si e pelos seus, mas não adianta a sua oração se ela não for apostólica, se ela não for sustentar a igreja. Então a sua oração ela deve ter um apostolado. Ela deve, se for secular, ela deve ter uma obra no mundo, né? Deve ter uma obra no mundo. Sua oração deve fluir para isso. Então não adianta você rezar só por si. Você pode rezar por si, deve sempre rezar por si e pelos seus. Mas a sua oração e sua fé deve também agir pelos outros, né? Esse é o motivo pelo qual nós seculares rezamos também a liturgia das horas, né? Que é a oração da igreja, pela igreja e pelo mundo todo, né? Então, por isso que a gente reza Exatamente. das horas, né? E aí, terceiro ponto. Terceiro ponto é o seguinte, né? É que a gente precisa continuar pela igreja a oração de Jesus no Getsemane, no Horto das Oliveiras. Ou seja, a gente precisa realmente pegar aquele sacerdócio que nós recebemos no nosso batismo e colocar em prática, né? Imitando o sacerdócio de Cristo. Ou seja, a gente precisa rezar pela conversão das almas. Isso é algo que marca de cara, principalmente, isso aqui é muito Santa Teresinha, muito mesmo. Marca muito o espírito carmelita, né? Que é você sofrer e rezar pela conversão das almas, né? Veja, é um exemplo de como a oração tem mais alcance do que a obra física, né? A gente vê o exemplo lá da conversão daquele cara lá, do assassino lá. Santa Teresinha converte ele a muitas distâncias, nunca tiveram contato um com o outro, e o cara se converte ali prestes a morrer pela oração de Santa Teresinha, né? Então a oração tem esse poder virtual, não é algo só físico, né? Mas ela tem um alcance que a gente não consegue imaginar. Pronto. E para encerrar, né? O duplo caráter, né? É a união de tudo. A gente tem que ser altamente contemplativo, ou seja, viver uma vida de contemplação dos mistérios, ou seja, uma vida de oração. Contemplar os mistérios do mundo, contemplar a natureza divina e humana de Cristo, contemplar os mistérios da Virgem, a vida dos santos. A gente deve ter uma vida de oração e de contemplação e ser surpreendentemente ativo, principalmente nós seculares. Agir na sua casa, com seus filhos, com seus pais, com seus irmãos, com aqueles que você não quer mais nem tentar convertê-los, com o pessoal do trabalho, com quem você tiver contato, você tem que ser ativo, sua oração tem que transbordar. Se ela não estiver transbordando, meu amigo, você está rezando pouco, ou seja, sua barragem não está cheia. Então tem algum problema. Então você tem que pensar nisso, pense no seu apostolado, pense como você vai ser ativo com relação. Se você for uma irmãzinha lá do Carmelo que estiver assistindo aí depois, daqui a 20 anos ou o que for, a sua oração tem que ser tem que ser ativa junto com a igreja, ajudar o bispo, ajudar os padres a converter os pecadores, né? E é isso aí, a junção, né? A síntese do espírito teresiano. Daquele livro A Alma Toda Apostolado, de Dom Chotar, ele cita uma frase da Constantina. Existiu, na verdade, né? Hoje em dia tem outro país aí. E aí o bispo fala o seguinte: eu prefiro 10 carmelitas a rezar do que 20 pregadores a pregar.
Você, eu tava para trás de quem disse essa frase, rapaz. Fazia tempo que eu tava procurando. É o personagem que você nunca imaginou que seria ele, o bispo da Conchichina. É, Pois é, então veja só, ele prefere 10 carmelitas que não aparecem na evangelização, elas estão ali escondidas, elas estão fornecendo as armas para aqueles que vão para a guerra, né? E olha como são importantes as pessoas. Se elas não existissem, o povo ia para a guerra no soco. Um cara com arma na mão e você com soco. Então, por isso que os carmelos são os pulmões da igreja, né? Então, ele prefere 10 exatamente. carmelitas e 20 pregadores aí, muito bons, pregando por aí fora. Porque a verdadeira missão é a vida santa e que reza pela conversão das almas. Esse é o espírito teresiano, ser santo e rezar pela conversão das almas, se unindo aos interesses da igreja. E é Pronto. isso. Matamos. Encerramos. Beleza. Então vamos lá, vamos entregar então nesse dia de Nossa Senhora do Carmo, entregar as nossas vidas, nossas famílias, todo mundo que está assistindo aqui também. Pegar a sua Reza por família, nós também, pessoal. rezem por nós também. E é isso, né? Daqui a uns 5, 10 minutos eu devo estar entrando lá com o pessoal da UCDS de Cuiabá. Quem quiser participar lá, procura depois aí no Instagram. Tá? Maria, Beleza. cheia Boa de graça, sorte. Deus lhe abençoe. bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Amém. Santo. Amém. Valeu, meu querido. Amém. Até segunda-feira, se Deus quiser. Um Pessoal, abraço. até segunda. Na segunda a gente se encontra de novo. Um abraço.